falando sobre o Legislativo aqui no Paraná, porque os deputados vão protocolar novos requerimentos pedindo explicações para a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, sobre o lote 2 do novo pedágio. No mês passado, os deputados já tinham encaminhado alguns questionamentos lá sobre o lote 1 da concessão para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Agora estão pedindo esclarecimentos sobre o segundo pacote do novo pedágio. A previsão é que os requerimentos sejam protocolados na ANTT ainda hoje. O grupo que está apresentando os requerimentos é formado pelos deputados Luiz Cláudio Romanelli, Evandro Araújo e Tercílio Turini, do PSD, que é o mesmo partido de Ratinho Júnior, e pelo deputado também Arilson Chiorato, do PT. Eles ressaltam que ainda existem dúvidas sobre o processo e questionam a agência para saber se as recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União foram seguidas. Um dos pontos levantados sobre o lote 2 são as projeções de fluxo de veículos e os impactos sobre o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Os deputados querem saber se, no caso do tráfego ser maior que o previsto no estudo feito pela ANTT, haverá uma redução nos preços das tarifas. Outra demanda levantada cobra explicações sobre a ausência de investimentos em segmentos das rodovias estaduais, a PR-408, a 411 e a PR-805 no litoral do estado. O deputado Evandro Araújo, do PSD, espera que os questionamentos que foram apresentados sejam esclarecidos o quanto antes. Nós esperamos que eles respondam, né? E que possam prestar os esclarecimentos que devem ser prestados, porque não tem cabimento, né? A gente vai para um leilão aí que vai celebrar um contrato para 30 anos mais 5 e a gente não ter clareza, não ter a certeza. É muito ruim no Brasil. Eu não estou dizendo que isso acontece nessa concessão. Eu acho que nós apanhamos ao longo de 30 anos, 25, 30 anos, quase com as concessões de rodovias e parece que nós não aprendemos nada, porque a gente tem muitas dúvidas acerca do que vai ser feito, né? E claro que tem inovações, não estou aqui para dizer que está tudo errado, tem inovações em relação ao que se tinha antes, mas ainda nós não temos a expertise, eu falo ainda nós, que eu digo o Brasil, ainda não aprendeu a fazer concessões equilibradas, que tirem o máximo de dúvidas da sociedade e que sejam concessões que atendam ao interesse público. A ANTT tem até o dia 27 de julho para apresentar os esclarecimentos em relação ao edital do lote 1 do novo pedágio. Já sobre o lote 2 da concessão, o prazo para contestar os itens do edital vai até o dia 31 de julho, com a agência tendo que prestar esclarecimentos aí até o dia 31 de agosto. A gente já está há praticamente 2 anos falando sobre pedágio, esse vai e vem, o fim das concessões, o começo de novas, a expectativa do que era para ter começado ali imediatamente com a finalização de um contrato, a entrada de outro, vem se arrastando. E cada vez que novas discussões entram nesse cenário, mais distante a gente fica, é claro, de um sistema de privatização eficiente aqui no nosso estado. E o que gera dúvida para os deputados também gera dúvida para a população, para saber se de fato o que vem aí vai ser benéfico ou não. A grande preocupação do paranaense, que já passou aí por contratos, tem um histórico, um trauma, eu diria, a respeito do serviço de pedágio no estado, porque todo mundo foi cobrado e cobrado caro, mas não teve o serviço prestado da forma correta. Agora, resta entender se realmente faltam pontos ali nesse edital para que esteja esclarecido de fato o que vai acontecer ou se falta uma espécie aí de comunicação, porque a respeito do tráfego de veículos, por exemplo, eu já vi o próprio secretário de Infraestrutura aqui do Paraná, o Sandro Alex, dizendo que sim, se houver aí um aumento no fluxo de veículos, os valores podem baixar das tarifas. Da mesma forma que se diminui muito o número de carros, como a gente viu de exemplo aí na pandemia, em que ninguém estava viajando, a tarifa pode aumentar para aqueles poucos que passarem. Mas a expectativa é de que aconteça o movimento que a gente citou primeiro, que sempre tenha mais pessoas circulando pelas rodovias do Paraná e que isso faça com que a tarifa base seja ali reduzida. Agora a gente precisa entender, Pedroso, se os deputados não estão recebendo as mesmas informações que outros setores aqui do governo, como o próprio secretário de Infraestrutura, ou se de fato esse detalhe não está exposto da forma como deveria no edital. Olha, a gente tem que separar as coisas e separar bem separado. Você tem tanto deputados que têm um objetivo, sim,
de contribuir com o processo de concessão, com o processo dos pedágios, que têm dúvidas legítimas, que querem sim, de alguma maneira, aperfeiçoar o processo, e você tem aqueles que têm todo o interesse em protelar, em empurrar com a barriga, deixar para lá, porque querem transformar o pedágio novamente num palanque político. É isso. Então você tem, sim, dúvidas legítimas que não são suficientes, Bia, para paralisar o processo, que não são suficientes para atrasar ainda mais. Porque é disso que a gente está falando. Ninguém aguenta mais. O Paraná vai bem porteira para dentro, vai bem porto para dentro, mas a ligação entre a produção e o porto vai mal. Qualquer pessoa que transita aqui pelas nossas rodovias, pelas nossas estradas, tem sofrido. Mais do que isso, para além da questão produtiva, nós temos a questão das vidas. Nós temos quantos acidentes que podem ser evitados a partir do momento de certas duplicações, de certas melhorias, de outros instrumentos de segurança e benfeitorias. É disso que a gente está falando. Então, a cada atraso, a cada medida que é exclusivamente protelatória, a gente sabe que os prejudicados são os nossos produtores, a nossa economia e as pessoas que por ali transitam, que têm ali sua vida exposta a algum tipo de risco, justamente porque os investimentos não acontecem. A Bia foi muito educada também quando ela falou, olha, nós pagamos ali mais caro, teve corrupção. Na prática a gente foi roubado. A cada passada ali em uma cancela era um assalto que não era a mão armada, mas parecia, né? Você era ali bloqueado e se você não pagasse o valor da corrupção que estava embutido no que a gente estava pagando, a gente não transitava. Era isso. Por conta de corrupção, de maus feitos, de mau planejamento, nós fomos assaltados. Nós temos sim trauma desses assaltantes. Então é importante que o modelo seja bem feito, mas pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais simplesmente esse reme-reme. Porque é isso. Vamos lá, ouvinte. Quero que vocês lembrem aqui. Eles trazem uma série de questões. Daí o pedágio atrasa um pouco. Daí agora, como o edital atrasou, agora eles vêm com as questões dizendo o seguinte, olha, como mudou o ano, como o tempo passou, eu quero saber se aqueles dados ainda valem, ou quais instrumentos vão ser feitos para corrigir. Pelo amor de Deus, o que a gente precisa é celeridade. O modelo é bom, tanto que é reconhecido por outros estados, e mais do que isso, esse modelo ele foi ali avaliado e legitimado 2 vezes ali pelos paranaenses. A primeira delas, quando você teve sim a aprovação da concessão pela Assembleia Legislativa que representa os paranaenses, e você teve também ali uma transferência de legitimidade quando as pessoas votaram para governador. Você tinha ali candidatos diferentes, com propostas diferentes em relação ao pedágio. Os paranaenses escolheram e maciçamente votaram num candidato que defendia sim a concessão das nossas rodovias, defendia um modelo de pedágio com obras e de menor preço. É isso. Então é importante também que as pessoas que dizem que defendem a democracia respeitem aquilo que os eleitores manifestam nas urnas. Porque falar simplesmente que gosta da democracia, mas quando você tem o teu ponto de vista contrariado, sair correndo para a justiça ou tentar ficar fazendo ali, puxadinho, não dá, ninguém aguenta, Bia.